Olá, tudo bem? Finalmente a gente vai falar sobre o Cavaleiro Verde, essa história fenomenal que deu origem a um filme muito legal. Mas para a gente poder adentrar realmente o universo desse tipo de história e poder destacar a importância delas, até na nossa personalidade, é importante a gente voltar lá ao C.S. Lewis, que vai estudar muito sobre a Idade Média no Alegoria do Amor, tá? E que vai explicar pra gente a importância dessas histórias no contexto humano. Ele vai falar que a humanidade não passa por fases como um trem passa por estações. Estando viva, ela tem o privilégio de avançar sempre sem deixar nada para trás. Mas o que quer que tenhamos sido, de certa forma, nós ainda somos. Nem a forma, nem o sentimento da poesia antiga terão passado sem deixar marcas indeléveis em nossas mentes. Devemos entender melhor o nosso presente e, quem sabe, até o nosso futuro, se tivermos sucesso, por meio de um esforço de imaginação histórica em reconstruir aquele espírito há muito perdido para o qual o poema de amor alegórico era uma expressão natural. Então ele está falando aqui, gente, sobre a importância dos mitos, lendas e poesia antiga na formação do nosso próprio caráter. E essas histórias fundadoras, elas são muito relevantes até na forma como a gente constitui a nossa cultura e a nossa sociedade. Se a gente for pensar, por exemplo, na sociedade ocidental, não tem como a gente não se referir a histórias como a Ilíada ou a Odisseia de Homero, né? Ao Shakespeare, por exemplo, que até hoje é atualíssimo, e todas essas histórias e lendas que acabam explicando pra gente quem nós somos e de onde nós viemos. E o Cavaleiro Verde, ele tem essa pegada, tá? Ele vem de uma coletânea de histórias que a gente chama de universo arturiano. Por quê? Porque são histórias que fazem referência ao rei Arthur, tá? Então, se a gente for pensar no rei Arthur, a gente vai lembrar de Camelot, da Távola Redonda e de todos aqueles cavaleiros honradíssimos e bravos e corajosos que formavam ali o grupo que, teoricamente, né, no folclore inglês, unificou a Inglaterra. É bom a gente lembrar um pouco das nossas aulas de história e saber que a Inglaterra foi formada por um misto de nações, de tribos e de culturas, né? A gente tem os romanos, a gente tem os bretões, a gente tem os anglo-saxões, a gente tem os celtas, né? A gente tem cristãos e pagãos ali disputando espaço, hegemonia e poder para que as coisas se organizassem como elas são hoje. Não tem como a gente entender a Inglaterra sem se reportar a esse mito fundador da cultura inglesa, que é o rei Arthur e seus cavaleiros, né? E até por ser uma história antiga e mitológica e que envolve tantas questões aí antropológicas, culturais e tal, a gente tem várias versões dela, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui As Brumas de Avalon, né? Que é da Marion Zimmer Bradley, que vão contar a história do rei Arthur pelo ponto de vista das mulheres, das personagens femininas, que são várias e que são bastante importantes na história do rei Arthur. Até porque a gente está na era medieval, onde a questão do amor cortês e das damas, né, é muito relevante. As mulheres eram muito, assim, reverenciadas, né, através desses cavaleiros. E nessa história da Marion Zimmer Bradley, a gente vai ter uma preponderância da cultura celta e do paganismo. A gente vai entender várias coisas a respeito da cultura desse lado, daquilo que se formou depois como cultura inglesa. O Sir James Knowles, ele vai ter um foco maior nos próprios cavaleiros, né? Nesse livro a gente tem algumas histórias do Sir Gawain, que é o personagem principal ali do Cavaleiro Verde, mas não tem essa história. Essa história do Cavaleiro Verde, ela é uma história anônima, a gente não sabe quem foi o autor, tá? E ela vai iniciar a história, inclusive, se referindo ao Enéas, que é o troiano que saiu da guerra de Troia e que fugiu, né, portanto, dos gregos ali, e acaba tendo uma relevância importante na formação de Roma. Então, a história do Cavaleiro Verde, ela faz parte de um contexto arturiano em que são os romanos os preponderantes, tá? Então ele vai citar, o poema vai citar inclusive o Félix Brutus, que é considerado aquele que fundou a Inglaterra do ponto de vista dos romanos, né? Então a gente vai ter essa pequena releitura aí da história a partir do Enéas, focando no Félix Brutus, e aí ele cai no rei Arthur e começa a falar aí dessa história do Cavaleiro Verde.
tá? É um poema, né? As histórias como a Ilíada, a Odisseia, elas eram construídas em forma de poema. Ele foi escrito no século XIV, na Inglaterra, a gente não sabe quem é o autor. É um texto difícil, com forte dialeto ocidental do inglês médio, tá? Da Idade Média. Ele é visto como uma das obras-primas da saga arturiana, e eu acho bem curioso que seja assim, porque, na verdade, a gente está falando de uma jornada de herói, quase um romance de formação, né, em que a gente pega um jovem que vai ter que passar por uma série de etapas, vai ter que provar o seu valor, vai ter que conhecer o seu mentor, vai ter que adquirir habilidades para, ao fundo, conseguir, no final, se tornar aquilo que ele deveria ser, que é um cavaleiro, né. Eu acho legal a gente falar do Cavaleiro Verde depois de ter falado do Salinger, exatamente porque a gente estava falando sobre adolescência, e o Cavaleiro Verde é uma história que começa com um rapaz bastante imaturo, tentando encontrar um caminho para sua maturidade. Então acaba ficando bem, bem interessante, calhou certinho, né? Esse manuscrito, né, esse poema, ele inclui 3 poemas, o Pérola, o Paciência e o Pureza. Aí o Paciência e o Pureza, eles vão exaltar essas virtudes e vão recontar histórias do Antigo Testamento, inclusive, né? Então é bom a gente lembrar, quando a gente pensa em Império Romano indo para a Inglaterra, a gente já está falando de cristianismo, tá? O Império Romano cristão, ok? E aí essas coisas ficam bastante fortes ali no berço, né, da cultura inglesa. E no poema Pérola, a gente vai ver a história de um pai em luto por sua filha, que dialoga com uma mulher angelical até contemplar seu lugar nos desejos de Deus, né? Então a gente vai ter uma história bastante interessante sobre um pai tentando compreender a perda da filha a partir de um olhar cristão. Então a gente tem essas 3 histórias e ao fundo a gente vai ter então o Cavaleiro Verde. Como eu já falei, o autor é desconhecido. A gente sabe apenas que ele viveu na região central da Inglaterra pelo jeito como ele escreve, tá? O Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, ele é composto por 2.530 versos que são divididos em 101 estrofes, e a característica dessa escrita são as aliterações. O que é uma aliteração? Sabe aquela ideia do rato roeu a roupa do rei de Roma? É quando a gente repete muitos fonemas na mesma frase, tá? Então toda a história do Sir Gawain é composta com esse jeito de escrever que acaba dando um ritmo para a história. A gente tem outras histórias como Beowulf, por exemplo, que é uma influência bem forte da poesia germânica ali, de línguas antigas e em países que têm línguas que descendem dessa raiz germânica, né? E o primeiro verso sempre era muito curto, uma espécie de título, né? Dá uma ideia de pêndulo, a história fica com um movimento diferente por conta das aliterações, é bem interessante. O tema principal do Cavaleiro Verde é esse conflito do cavaleiro arturiano, porque ele tinha que ser honrado, mas ele não poderia negar nenhum pedido de uma dama, né? E se a gente pegar o filme, a gente vai observar que o tempo todo Gawain está se debatendo com as solicitações das suas damas, das mulheres da sua vida, né? Então a gente começa a história, ele está numa espécie de festa, um prostíbulo, muito imbuído aí com suas aventuras amorosas. Ele é um molecão, as pessoas ficam perguntando para ele quando ele vai se tornar cavaleiro, ele fica desconversando, ele não consegue se desvencilhar ali da questão da sexualidade e das mulheres que o influenciam, né? Mas aí tem uma mulher particularmente importante na sua vida, que é a sua mãe. E a sua mãe, ela é irmã do rei. E ela percebe que esse menino, ele precisa ir para a vida, porque senão ele não vai se tornar aquilo para o qual ele é destinado a ser, provavelmente até o próximo rei, porque o primo tá sumido, né? Então ela tem essa pegada mais pagã, ela é uma espécie de feiticeira, e ela dá a entender que ela meio que se mancomuna com o rei numa proposta de fazer esse menino enfrentar uma aventura para que ele possa desenvolver a sua bravura, a sua coragem e a sua honra, que é uma coisa muito fundamental em todos os cavaleiros arturianos, né? O cavaleiro arturiano é aquele que não comete erros, que não trai, ele é leal, ele é honrado. Essa ideia de cumprir o dever acima de todas as coisas, uma ideia que está até um pouco demodê nos nossos dias, né, da gente poder colocar o bem-estar da comunidade acima do bem-estar individual. A gente vive numa era de individualismo, então o que importa sou eu. Eu acabo deixando os interesses da minha família, da minha igreja, da minha cidade, do meu país, das pessoas que dependem de mim em segundo lugar por conta do meu direito de ser feliz, né? Na era do rei Arthur, o conceito de honra dizia o contrário, que se eu tenho um propósito, se eu tenho que servir a minha comunidade, o bem-estar da comunidade está em primeiro lugar. E esse menino, ele precisa se tornar um cavaleiro honrado.
né? Então, o que acontece? Ele é chamado ali para a festa de Natal do rei, que tem carinho por ele, porque afinal de contas é o tio, e o rei pergunta para ele que histórias ele tinha para contar para o rei. E é interessante porque os cavaleiros do rei Arthur, eles são famosos pelas suas proezas, eles sempre tinham grandes aventuras para relatar. Né? Então, cada cavaleiro ali, Sir Lancelot, Sir Galahad e todos os outros cavaleiros sempre tem histórias, aventuras. Se a gente pensar um pouquinho no Dom Quixote, que era louco pelas histórias de cavalaria, né? Eles querem ter, assim, batalhas para dizer o quanto eles são bravos, o quanto eles são honrados, o quanto eles são fiéis ao reino e etc. E aí o Gawain não tem história nenhuma, né? Porque afinal de contas ele nem é um cavaleiro ainda. Mas o rei Arthur, ele tinha esse carisma e essa capacidade de instalar dentro das pessoas um desejo de se tornar melhor do que as pessoas eram, de fato. Então ele fica muito, assim, se sente desafiado a ter alguma história para contar para o rei. E aí, nesse contexto da festa e dessa conversa, aparece o Cavaleiro Verde, tá? O Cavaleiro Verde, ele é a representação da natureza, em sua forma mais cruel e pura, pois ele representa os perigos ocultos e as diferentes estações que põem em perigo a vida dos homens, mas ainda é ela que dá o sustento e traz a sobrevivência humana. Também pode estar ligado com fadas, espíritos do folclore medieval, bruxaria, diabo e outras formas de se comunicar. Mas é interessante porque ele é bruto, mas ele também é amigável. Ele é, assim, autoritário, mas ele também deixa o outro cumprir a sua parte do acordo, né? Então, assim, ele é imprevisível, mas ao mesmo tempo ele vai estar lá dali um ano aguardando na Catedral Verde o cumprimento do acordo, né? Então, ele vai representar a vida, a natureza na sua realidade mais crua, né? E é isso que se apresenta para o Gal, né? E ele vem com uma proposta de jogo. E ele diz o seguinte: olha, eu proponho um duelo, aquilo que o cavaleiro que se dispor a duelar comigo fizer, né? Eu vou fazer nele daqui a um ano. Então era um acordo: olha, você vem pra batalha e seja lá o que você fizer em mim, eu vou fazer em você. E aí o que acontece? Inclusive essa proposta surge mais pra frente na história de novo, porque quando o Gawain já tá na aventura, que ele vai pra aquela casa onde tudo é verde, né? O dono da casa fala: olha, aquilo que for oferecido pra você nessa casa, você tem que oferecer pra mim, né? Então é sempre essa coisa do fazer para o outro aquilo que ele fizer pra gente, né? Tem a ver um pouco com a questão do amor ao próximo também. Mas o fato é que o Gawain fica muito confuso e empolgado, e aí ele aceita o duelo e vai lá pra frente, todo mundo aplaude e tal, só que ele parece que não entende direito a proposta, ou ele fica muito, assim, impulsivo, acabando raciocinando, mas o fato é que ele vai e corta a cabeça do Cavaleiro Verde. E aí ele pensa que tá tudo resolvido, ele morreu e acabou, só que o Cavaleiro Verde é um ser mítico. Então ele pega a cabeça dele e olha, daqui a um ano, então eu espero você na Catedral Verde e será feito com você o que você fez comigo, né? E aí vai passar, então, um ano ele pensando nessa agonia, e se ele vai, se ele não vai, e a escolha era dele, né? O que é interessante, porque quando alguém de fato entra na jornada de herói, ele tem que ser voluntário, né? A gente tem algumas histórias até que a jornada de herói ele fica um pouco confuso e precisa de um novo incentivo para poder aceitar a proposta, mas é a honra de cumprir o acordo ou a vida e a desonra, e ele fica bem conflituado com isso, né? Mas ele vai aceitar a jornada e vai embora. E antes dele ir embora, a mãe dele fez um cinturão para ele ali, enfeitiçado, que representava uma garantia de que ele não se feriria. E aí a primeira provação que ele tem na história, já cortam esse cinturão dele, né? E aí ele fica à mercê e tal, mas ele tem a oportunidade de recuperar esse cinturão de novo, numa situação que envolve mulheres novamente e que ele tem que escolher entre a honra e a desonra, e ele fica nesse bloqueio entre ser um cavaleiro honrado e atender a solicitação de uma dama. Mais uma vez ele acaba atendendo a dama em detrimento da sua honra, e isso vai dar problemas para ele no fim. Bom, a grande aplicação dessa história, né, com toda a sua beleza, o filme é muito bonito, a fotografia é muito interessante, eles conseguem reproduzir um universo onírico, que é de sonho, que é muito próprio dessas histórias antigas, né, porque elas são um pouco sombrias pra gente, a gente percebe que tem um significado, mas a gente não consegue aprender de cara, a gente reconhece aqueles símbolos como fazendo parte de nós, mas a gente não consegue dar nome aos símbolos, porque são coisas muito antigas e anteriores, mas o fato é que o filme é muito bem feito.
É com aquele ator de Quem Quer Ser um Milionário, que já fez outros filmes legais também. Ele tá muito bem no papel. A gente tem aquela atriz do Ex Machina, que também fez a garota dinamarquesa, que é uma menina muito talentosa, entre outros atores muito bons. Mas a jornada dele vai se desenrolando, ele passa por uma série de provações, até que por fim ele consegue chegar até a Catedral Verde. E lá, ele precisa abrir mão de uma coisa fundamental, né, que é o cinturão que a mãe lhe deu. E eu acho particularmente simbólico, e por isso que eu tô dando esse baita spoiler, porque assim, fica parecendo muito que ele tem que abrir mão é do cordão umbilical. E se a gente for pensar naquilo que a gente conversou no vídeo passado sobre o adolescente, a gente precisa concluir que pra gente se tornar adulto, a gente tem que cortar o nosso cordão umbilical, a gente tem que abrir mão das coisas de criança, das facilidades de criança, dos confortos de criança, da falsa segurança de criança, né? Porque inicialmente a gente acha que os nossos pais são super-heróis, eles são capazes de evitar qualquer problema e tal, isso se você tiver pais bons, né? Mas o fato e a verdade é que a infância também é uma situação muito difícil, que a gente tende a romantizar para conseguir lidar com os estragos que ela causa na vida da gente, né? Existem alguns teóricos da psicologia que dizem que a gente passa a vida toda adulta tentando superar a infância, né? Ainda tem a adolescência no meio, que é pra deixar a gente mais complicado ainda. Mas o fato é o seguinte, a vida adulta, ela é muito desafiadora, porque nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos. A gente é responsável por ganhar o nosso pão, por cuidar dos nossos relacionamentos, por fazer acontecer os nossos sonhos e planos, né? A vida adulta, ela é um pouco agridoce, né? A gente lida com muitos problemas para ter várias alegrias, então a gente fica sempre nesse equilíbrio de forças, tentando se sentir um pouco mais confortável diante dos desafios constantes que a vida nos traz. E o filme vai falar sobre isso, sobre alguém que precisa fazer a escolha pela vida adulta, porque se manter criança é uma ilusão e uma fantasia. O nosso desenvolvimento, ele não é parado pela nossa vontade, a gente vai continuar envelhecendo, a gente vai continuar adquirindo experiência e conhecimento, a gente vai continuar tendo vivências, né? Então a gente precisa caminhar adiante, mesmo que isso signifique perder algumas coisas da infância e da adolescência. E eu percebo que para que isso aconteça, nós precisamos cortar esse cordão umbilical. E o interessante no filme é que a mãe dá para ele esse cinturão, já sabendo que ele precisava abrir mão desse cinturão para poder se tornar a pessoa que ele tinha que ser, né? Então a gente também precisa de uma cumplicidade dos pais em nos deixar ser adultos. A gente tem muitos pais que por problemas até no seu próprio desenvolvimento e carências afetivas, insatisfações mil, aí acabam transformando os filhos em reféns da sua própria carência e não deixam esse filho crescer, né? Então a gente precisa ter uma mãe como a mãe do Gawain, que tem grandes planos para a vida adulta dele e que vai deixar ele se afastar dela para que ele possa crescer, para que ele possa adquirir as habilidades que ele tem em potencial, para que ele possa fazer escolhas, para que ele possa encarar o mundo, assumir suas responsabilidades, se tornar o cavaleiro honrado que ele precisa se tornar, né? E é interessante porque quando ele passa por aquela provação na casa ali da Dama Verde, e aqui eu faço um parênteses, lembra demais o personagem do conto Aura, do Carlos Fuentes. Eu até já escrevi um trabalho sobre esse conto. Essa cor verde, né? Eu não sei se o Carlos Fuentes se inspirou no Cavaleiro Verde ou se o filme se inspirou no Carlos Fuentes, mas tem tudo a ver, né? E que também é uma espécie de hipnotismo pela sedução, né? Do feminino ali, de enredar aquele rapaz nas suas teias para que ele caísse e não cumprisse o seu propósito, né? E aí ele tinha perdido o cinturão que a mãe deu, ele acaba abrindo mão da honra dele para conseguir o cinturão que aquela mulher tem para ele, que é igual, né? E lá no fim ele tem que abrir mão do cinturão de qualquer forma, ele precisa amadurecer na sua relação com as mulheres, né? Seja a mãe, sejam as mulheres que ele ama, ou por quem ele se deixa seduzir. Um homem, para ser um homem, ele precisa ter o controle dos seus impulsos, inclusive os sexuais. O que me faz lembrar de um livro que eu li falando a respeito dos puritanos, né? Lá na era da Reforma Protestante e tal, e da cultura da época, em que um homem era considerado viril se ele tinha controle sobre os seus impulsos, né? O oposto do que a nossa cultura latina brasileira prega, né? O cara, ele é viril se ele pega todas. Na antiguidade, ali no início da modernidade, na Reforma Protestante, né, naquele contexto,
Quanto mais o homem tinha controle dos seus impulsos, mais viril ele era, mais forte ele era. Né? Então essa ideia é bem característica do Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde ele também foi recontado pelo Tolkien, né? num livro. Encerro esse vídeo, né, retomando lá o início, sobre a questão das histórias que são fundadoras, né, da sociedade, da cultura e também do nosso psiquismo. Jung tem um grande estudo a respeito daquilo que ele vai chamar de arquétipos, né, que seriam essas formas primordiais das coisas como elas devem ser. E a gente traz isso no decorrer dos séculos, e esse tipo de história acaba nos comovendo tanto, porque traz para nós caminhos aprendidos desde lá de trás, né? Então a gente vê que todo rapaz, toda moça tem uma jornada de crescimento, ele tem que provar o seu valor, ele tem que escolher se ele vai ser ou se ela vai ser honrado ou honrada. Ele tem que decidir ser um cumpridor dos seus deveres, ele tem que assumir a vida adulta, né? Então está escrito nas histórias ancestrais, e isso a gente traz dentro de nós. Todo mundo que não cumpre essa jornada de alguma forma fica embotado, é um desenvolvimento abortado ali, e isso vai gerar sintomas, isso vai gerar conflito, isso vai gerar dificuldades em todas as áreas da vida da gente, né? Outra coisa que eu acho legal destacar é essa coisa de que o amor dos pais, né, representado ali pelo cinturão que protege contra os males, é o nosso combustível para dar coragem para enfrentar os medos da vida adulta, né? Então ele sai do castelo com o cinturão, e muito embora ele vá ter que abrir mão desse cinturão lá na frente, é o fato de ter esse cinturão ou esse amor dos pais, o amor da mãe, o cuidado da mãe, né, presente, que faz com que ele tenha coragem de sair, né? Então a gente ter uma infância boa com pais cuidadores, pais amorosos, pais afetivos, pais incentivadores, nos permite ser adultos melhores, mais seguros, né? Isso está posto. Uma outra coisa interessante, antes da gente encerrar, para não esquecer de falar, é que a personagem da mãe do Gawain, por ser uma feiticeira, etc e tal, ela é relacionada com o Cavaleiro Verde de uma forma bastante íntima, né? Tem umas horas que a gente acha que ela é o Cavaleiro Verde, até foi ela quem fez o feitiço para que ele surgisse, né? Como uma espécie de convite. E tá remetendo ali a questão da mãe natureza mesmo, né? De como o feminino, de como a mulher, por causa da sua vida cíclica, por causa da forma como ela é muito mais próxima da natureza do que o homem, por causa que a gente se relaciona de uma forma mais visceral mesmo com a vida, né? Acaba sendo essa representação de tudo que envolve o místico na nossa vida, né? Na vida das histórias antigas. A gente sempre tem as mulheres representando essa coisa da magia, né, da comunhão com a natureza e tal, que é bem, bem interessante, e que nessa história aparece bastante, e é a mãe dele, né, então fica mais simbólico ainda. Todas as histórias antigas são muito simbólicas e, como eu falei anteriormente, nos remetem a coisas que às vezes a gente precisa até parar para tentar entender no que está tocando dentro da gente. Então a riqueza dessa lenda do Cavaleiro Verde é uma coisa para a gente ir digerindo aos poucos, né? Então volto a recomendar para vocês, vale muito a pena assistir o filme. Vale a pena comprar o livro na Amazon, o e-book tá baratinho, embora seja uma coisa mais poética, na tradução para o português ficou bem mais simples de entender, não é uma coisa que você não vai conseguir aproveitar, né? E tem algumas diferenças entre a história escrita e a história do filme. A gente sempre sabe que o filme já é uma leitura da parte do diretor, né, do roteirista, então ele vai recontar essa história na tela da forma como ele acha mais interessante. Então, às vezes, a gente ir ali no texto original é rico porque a gente tem a oportunidade de ter a nossa própria leitura, né? Logo mais eu volto aí com a Karen Blixen e também com o Morte da Razão, que eu já tô prometendo há muito tempo, mas a gente vai seguir aí produzindo material de qualidade para vocês. Eu peço, então, se você gostou desse vídeo, que você dê um curtir, que você siga o canal, que você compartilhe com pessoas que vocês acham que vão se interessar, né, por aquilo que eu proponho aqui. Basicamente, a gente vai falar sempre de literatura, de arte, de cinema, de cultura, de teatro, aquilo que for aparecendo aí na minha vida, que eu consiga compartilhar com vocês, tá bom? Um abraço grande, até a próxima. Tomara que vocês tenham curtido aí.